Luiz, antes da partida, os jogadores do Fluminense vieram fazer um reconhecimento e pelo gramado ainda está um pouco pesado. Quase todos os jogadores do tricolor carioca estão usando chuteiras com trava de alumínio. E o futebol brasileiro está estabelecendo um recorde na história da Libertadores, hein? Peñarol 1, Vasco 3, 2 gols do Dedé, 1 do Viola. Pela primeira vez na história da competição, um time conquista todas as vitórias com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição. 6 vitórias seguidas, o Vasco é o campeão do seu grupo na Taça Libertadores. Que campanha do Vasco, hein? Agora eu pergunto, é para ter medo da seleção uruguaia lá em Montevidéu? Boa pergunta. Olha o Marcelinho, pé esquerdo, chegou para tirar o César. Vem aí o Fluminense com o Roberto Brum. Deve estar todo mundo pensando, Noronha, agora com essa pergunta que você deixou no ar, né? Será que deve ter medo? Mas a seleção é diferente do Peñarol? Claro que é. Mas enfim, que é um jogo decisivo é indiscutível. Sim, é indiscutível, mas aqui o futebol uruguaio não é lá essas coisas há muito tempo, houve uma decadência, infelizmente. Que não é lá essas coisas, não é mesmo. Agora, nós também não levávamos muita fé no Peru, né? Vem aí o time do Grêmio, Malauzinho dominando, tentou no Tinga. Veja que o jogo é brigado, o Tinga com a posse de bola. Roberto Brum acompanha, segue o Tinga. Agora a vez do Ramon fazer a falta no Tinga. O Antônio Pereira da Silva agora vai chamar a atenção do Ramon. Uma conversa primeiro, antes do cartão. Tá certo o Antônio Pereira, é isso mesmo, Renato Marcílio? O Ramon, ele não entra com a intenção, ele vai com uma certa imprudência. Tenta atingir a bola, erra, acerta o tornozelo do jogador. Então o campo pesado, o Pereira tem uma boa, digamos assim, influência sobre os jogadores, né? É um árbitro respeitado. E também o Ramon, a gente sabe que não é um jogador violento, desleal, né? Aí o Fábio Baiano. A Baiano que veio do Flamengo, você sabe, tentou o passe longo, a bola vai sobrando lá com o Murilo. Linha direta, amanhã, depois de Porto dos Milagres. São muitos os ingredientes desta partida. Para você que está ligado aí na tela da Globo, acompanhando a Copa do Brasil. Já tem o show do intervalo, gols para você. E outras atrações. Aguinaldo com o Ramon. Recuperação de Zinho. Tinga. Anderson Polga. Rodrigo levou sorte, a bola fica com o Zinho. De primeira no Marcelinho. Zinho vai para a área. Atenção, a chance do Rodrigo. Mandou de esquerda, mandou para fora na primeira grande chance do jogo. Teve tudo o Rodrigo para abrir o placar. Agora foi um contra-ataque de passes verticalizados. E o Grêmio chegou com muita facilidade, Noronha. Porque o Fluminense perdeu a bola na saída para o contra-ataque. E é sempre muito perigoso o time saindo ao ataque perder a bola. E do que perdeu o contra-ataque havia espaço. Agora o jogo até agora estava muito amarrado. Primeiro chute agora aos 11 minutos e 30 segundos. É o Rubens Cardoso. Jogou no Marcelinho. Itaqui faz ali a aproximação. Rodrigo vai para a área, vai o Marcelinho. É habilidoso, o drible de esquerda, a bola tocou no Roberto Brum. E o Paulo César chega tirando. Aí o Magno Alves. Mais uma vez com o Paulo César. Também está voltando ao time do Fluminense. Não jogou domingo na derrota para o Volta Redonda por 2-1. Lá em Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual. Bola muito forte para o Rodrigo. Aí saindo lá o Murilo. E o Rodrigo acreditou. O Murilo se viu obrigado a jogar para fora essa bola. Vem o Rodrigo. Marcelinho pedindo e tá aqui. Marcelinho dominou, pé direito. Gol! Do Grêmio! Marcelinho, Paraíba, número 10. E faço homenagem a Campina Grande. Mexe Campina na camiseta que ele usa debaixo do uniforme, de pé direito, que não é o forte. Recebeu do Rodrigo absolutamente livre de marcação. Dominou com facilidade, de pé direito na saída de Murilo.
Aos 13 minutos faz Grêmio 1-0. Noronha. Defeito grave de marcação do time do Fluminense, né? O jogador recebe a bola livre, domina, tem até tempo de escolher o canto para chutar. Marcação deficiente do Fluminense. É o primeiro gol do Marcelinho nesta Copa do Brasil. Marcelinho, que já tem data para ir embora do Grêmio. Ele foi vendido para o Hertha Berlim da Alemanha e se despede do tricolor gaúcho em julho. Vai jogar no time que está o Alex Alves. Agora é o lance para cartão. Ele saiu. E aí o primeiro cartão do jogo. Chegou decidido na jogada o César. Nesse lance aí para ser punido com o cartão amarelo. Esse carrinho lateral é muito perigoso, não, Marcília? É uma jogada que aos poucos a FIFA está tentando inibir e quem sabe no futuro a gente tenha o privilégio de ver erradicado no futebol. Que é uma jogada grosseira, por menos que o jogador tenha intenção, o prejuízo quando acerta é inevitável no adversário. Corre um risco de inutilizar o jogador. Vencedor deste confronto enfrenta ou São Paulo ou Vitória da Bahia. São Paulo vai vencendo o jogo por 3-0, 3 gols do Luiz Fabiano. Globo, a gente se vê por aqui. Amanhã, depois de Linha Direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Aí o Grêmio de novo com o Rubens Cardoso. Vai para cima, na linha de fundo, cruzamento, César. Bola sobra aí com o Marcão. Veja como morde o time do Grêmio. A marcação, sob pressão na saída de bola, não permitindo que o Fluminense tenha espaços no passe na construção da jogada, Sérgio Noronha. O Grêmio está tomando conta do jogo, né? Depois do gol, então, melhorou ainda mais a pressão. O Fluminense não está conseguindo sair para jogar. Essa marcação que você vê aí, ó, e chute. O Grêmio realmente tentando resolver a parada logo no início. E é justamente isso que o técnico Tite pede a todo momento. Marcação total até dos dois jogadores de ataque, Marcelinho e Rodrigo Mendes. Este é um confronto inédito na Copa do Brasil. Grêmio e Fluminense jamais se enfrentaram nesta competição. Próxima quarta-feira, Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro. Nesta fase, a partir das oitavas de final, não tem mais o critério de vitória por 2 gols no primeiro jogo, o time se classifica. A partir de agora, sempre 2 jogos. Primeiro critério para o desempate, saldo de gols, por exemplo. 1-0 aqui, 2-0 para o Fluminense. No outro jogo, o Fluminense se classifica no saldo de gols. Segundo critério, gols feitos no campo do adversário. Esse é o regulamento da Copa do Brasil para você. Vai ficando cada vez mais empolgante. Vale uma vaga na Libertadores do ano que vem. Aí o Rubens Cardoso, aquele do Guarani, do Santos, agora no Grêmio. Rodrigo perdeu. Saiu jogando, o Flávio faz o levantamento. Jogou no vazio. E a recuperação do Tinga. Mais um lateral para o Rubens Cardoso. Grêmio vencendo por 1-0. Chegamos aos 17 minutos. Tem o Fabinho. No vazio para Marcão. Aguinaldo se manda, vai para a área. Ramon faz a aproximação. Marcão tenta o passe para o Magno Alves. Corte do Marinho. Tem 1,85 m o gigante Marinho. Olha o Magno Alves aí. Balança o corpo no fundo. Cruzamento. Saiu Darley. Saiu jogando imediatamente o Darley, né? Intensa a movimentação dos jogadores do Grêmio, onde está o Fábio Baiano. Aí chega o Fabinho, capitão do Fluminense. Outra vez trabalhando com o Marcão. Falta sobre o Aguinaldo. Entrada por trás do Anderson Polga. Não era para cartão esse lance, não? Marcília. Não, acho que o jogador já chegou sabendo que ia fazer a falta. Ele pula, né, e valoriza, evidentemente, a queda. Vem o Fluminense com o Flávio na direita, vem o cruzamento. Marinho acompanha o Magno Alves. E a jogada sob controle, o Magno Alves. Trabalhou no Roberto Brum. De novo no Magno. Mais atrás no Fabinho. Chegou o Rodrigo cheio de vontade para fazer o corte. Ligado no jogo o time do Grêmio.
Aí o Marcelinho. Rodrigo Mendes. Zinho. Troca de passes do time do Grêmio. Recebe o Marcelinho. Não tem ninguém na grande área. O Marcelinho por isso prende a bola. Boa antecipação do Roberto Brum. Fabinho e o Paulo César. Palmeiras faz 1-0 no Cerro Porteño do Paraguai, Alex. Resultado que vai garantindo ao Palmeiras o primeiro lugar no grupo. Grupo 2 da Libertadores. Os dois times têm 13 pontos. O Cerro tem o melhor saldo, portanto, só a vitória dá ao Palmeiras o primeiro lugar do grupo. Aí o Itaqui. Marcelinho com o Tinga. O técnico Valdir Espinosa já esperava por essa pressão do Grêmio, por isso escalou o Roberto Brum, ele que tinha o Ian e o Fernando Diniz como opções para o lugar do Viveiros. Mas ele achou melhor começar o jogo de forma mais cautelosa. Boa deixadinha do Aguinaldo para o Roberto Brum. Hora do passe, errou. Estou no corpo do Zinho. Mas os 3 cabeças de área que ele escalou, até agora não conseguiram evitar a troca de passe do time do Grêmio, não. Nas últimas 3 partidas, 2 amistosos e um jogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, 3 vitórias do Fluminense. Os gols continuam acontecendo pelo Brasil. Mais uma vez aí o Tite para você. E Erenilton faz o gol do Coritiba. Goiás 1. Gol do Danilo. Erenilton 1 para o Coritiba. Resultado importantíssimo. Empatar 1-1 no jogo fora de casa na Copa do Brasil significa, se for 0-0 no jogo da volta, no segundo jogo, você se classifica. No caso, o Coritiba. O time conquista a classificação. Sempre é importante fazer gols fora de casa, como está acontecendo com o Juventude. Juventude da Serra Gaúcha empatando com o Flamengo já no finzinho do jogo em Edson Passos, no Rio. E vai sair o cartão amarelo. Zinho não se conforma, bota as mãos na cintura. O capitão do time ficou reclamando, mas o cartão foi mostrado. Mas pegou, né? Pegou bem no jogador do Fluminense. Roberto Brum. Faz o giro. Olha o Roberto Brum. Levou para o pé esquerdo, deixou no Magno Alves, devolveu no Roberto Brum. Magno Alves fechou, Aguinaldo de esquerda, agora tocou no Polga. Jogadores do Fluminense ficaram reclamando de uma bola tocada na mão do Anderson Polga. E o jogo prossegue. Zinho. No Marcelinho. Escorregou o Regis, hein? Ficou o Regis. Marcelinho vai para a área. Chegou Paulo César na recuperação. Marcelinho trabalha no Zinho. Agora é a vez do Marcão chegar na marcação. Também o Fabinho. E o lateral é do Grêmio. Vamos ver de novo o lance, está na área. Olha o Anderson Polga, ó. Ele chega tentando o domínio, mas a bola realmente toca no braço do Anderson Polga. Bola na mão, mão na bola, Renato. É a questão da interpretação, pela velocidade, que aqui é câmera lenta. Na hora ali foi, como se diz, um chute violentíssimo. Depois eu continuo. Vamos no ataque do Grêmio, Marcília completa. Levantamento aí do Marcelinho para a defesa do Murilo. Diga, Marcília. Um chute violentíssimo, a 3 metros de distância. Não tem como o jogador tirar o braço da frente. Ele sequer está esperando que a bola venha na sua direção e com aquela velocidade. Chegamos aos 22 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Grêmio. E agora a falta sobre o Aguinaldo. Outra vez o Anderson Polga na marcação. É o líbero do time, né? Ele joga com 3 zagueiros e o Anderson Polga está à frente da zaga, marcando praticamente de forma individual o Aguinaldo. Mauro Galvão aplaudido pela torcida. Tá aí o experiente Mauro Galvão. Vai fazer 40 anos em dezembro. Magno Alves. Flávio. Recebe o Aguinaldo. Tocou no Fabinho. Vai tentar o chute de longe. Marinho. Bola volta no Rodrigo. De cabeça no Zinho. Esse é o Marcelinho. César com o Regis. Zinho não permite que o Regis tenha tranquilidade para sair jogando. E arruma o lateral. Valeu a persistência do Zinho. E o Corinthians faz 2-0 agora com Marcelinho.
Olha o Marcelinho Paraíba aqui, chega César e joga essa bola pela linha de fundo. O Marcelinho Carioca chegando a 200 gols com a camisa do Corinthians. 2-0 contra o Flamengo do Piauí. De qualquer forma, semana que vem tem o segundo jogo em São Paulo. Escanteio cobrado, bola curta no Itaqui. Aí levantamento, Murilo acompanha, o toque de cabeça, chegando o Marcelinho, Marcão tirou. Bola volta no Fábio Baiano. Zinho. Marinho está na área, levantamento, está impedido o Marinho. Completamente adiantado. Globo, a gente se vê por aqui. Já já no show do intervalo você vai ver os gols da Copa do Brasil. A comemoração especial do Marcelinho nesse gol contra o Flamengo do Piauí com camiseta. Direito à comemoração, são 200 gols dele, Marcelinho, com a camisa do Corinthians. E ainda os outros gols, a vitória do São Paulo sobre o Vitória da Bahia, por enquanto, por 3-0. O empate Goiás e Curitiba, o jogo está 1-1. Esse jogo Goiás e Curitiba, o vencedor enfrenta quem sair do confronto entre Flamengo e Juventude. Entre Flamengo e Juventude, que está 1-1. Primeiro jogo no Rio. Aí o Marinho jogando lá para o ataque, não tem ninguém. Agora vai chegar o Rodrigo. Regis no Murilo, bola forte do Regis, né? Está jogando com o César. Participação do Flávio. Mais à frente a falta sobre o Ramon. Tinga no Ramon. Aí o Tinga. Esteve recentemente no Botafogo do Rio. O Tinga. Roubada de bola do Polga, hein? Arma o contra-ataque na esquerda, Rodrigo. Chega dominando o Rodrigo, Anderson Polga se manda. É o líbero aparecendo no ataque, mas o passe foi muito adiantado. Saiu o Murilo para fazer a defesa. 25 minutos, até agora a bola do Fluminense não chegou no gol do Grêmio. O Espinosa pede para o time jogar pelas laterais. Ele acha que os 3 zagueiros do Grêmio estão bloqueando muito ali na frente da área, então ele quer que abra o jogo com o Flávio e com o Paulo César. Aí Roberto Brum. O Aguinaldo na direita, Magno Alves na esquerda. Joga com o Magno. Valeu o esforço do Rodrigo, hein? Muita garra. Só que o passe de pé direito vai ser sempre um problema para o Rodrigo Mendes. E a bola foi pela linha de fundo. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Você viu de passagem mais uma vez o Tite. É da Serra Gaúcha. Jogou no futebol paulista, esteve no Palmeiras. Jogava no meio de campo o Tite. Mais ofensivo, mas no meio de campo. Com 26 minutos e 40 de partida nas finalizações, 5 do Grêmio, 2 do Fluminense, 5 do Grêmio, 3 do Marcelinho Paraíba. Rubens Cardoso, que lance do Rubens Cardoso! Globo, a gente se vê por aqui. Ainda como informação, nas finalizações do Fluminense foram chutes. As bolas não chegaram ao gol, foram interceptadas por zagueiros no meio do caminho. Exatamente o que eu disse, a bola do Fluminense até agora não chegou ao gol do Grêmio. O Fluminense chegou, bateu no zagueiro, enfim, mas não chegou lá. E a falta do Tinga sobre o Ramon. O Tinga ficou inconformado com o Antônio Pereira da Silva, o juiz do jogo. Conformado com o quê? A falta foi claríssima. É que uma das preocupações do Grêmio justamente era com relação à falta perto da goleira do Grêmio, perto do gol do Grêmio, já que o Fluminense tem Ramon como cobrador de faltas e Mauro Galvão alertou a todos os jogadores do Grêmio da qualidade do jogador do Fluminense com relação a bater faltas. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança um pouco distante do gol do Darley. Vai lá o Ramon, o Aguinaldo reclama do posicionamento da barreira. Aí vem cobrança. Um pouco distante para o Ramon, mas ele está num grande momento. Cobrando de forma magistral as faltas para o Fluminense, o Ramon. E o Aguinaldo para o chute mais forte. Foi o Aguinaldo agora, jogou na barreira. Ele ficou lá no meio do gol.
Em alguns lugares do Brasil, no meio da meta, aqui no sul, no meio da goleira. E assim se vai no vocabulário diferenciado de diversas regiões do nosso país. Aí o Fabinho. Zinho, Antônio Pereira deu um bom passe para o Marcão. Já é a segunda vez que ele atrapalha, coincidentemente, o Fluminense. Problema de colocação, tem que sair mais para os lados. Abre a diagonal e deixa o meio de campo para os jogadores, porque é ali que se desenrola o futebol. Veja o levantamento lá para o Paulo César. Danley vai saindo para ficar com ela. O Grêmio é o único clube que participou de todas as 13, esta é a 13ª edição, das 13 edições da Copa do Brasil, conquistando 3 títulos, 6 finais. É realmente um time de muita tradição na Copa do Brasil, o Grêmio. 89, a primeira Copa do Brasil, 94 e 97. Os anos dos títulos do Grêmio. Nos passes errados, 13 do Grêmio, 14 do Fluminense. Estamos com 30 minutos, praticamente 1 por minuto. No jogo corrido como esse, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Fábio Baiano, bola no Zinho. Tentou arrumar no Marcelinho Paraíba. Boa antecipação do César. Saiu jogando. À esquerda com o Roberto Brum. Brigou o Fábio Baiano. Guerreiro, Fábio Baiano chega, fica com a bola. Nossa, que corte no Roberto Brum, do Fábio Baiano. A evolução do Rodrigo não foi muito legal, não. E agora o lateral que favorece o Fluminense. O jogo está muito corrido. Aí jogadores como o Ramon, por exemplo, são jogadores que jogam mais cadenciados, somem do jogo. O Ramon desapareceu do jogo. E ele é o homem de criação, o homem dos passes decisivos. E com isso o Fluminense inteiro acaba sentindo, né? Aí o Paulo César. Outra vez o lateral, agora no toque de Marinho. Ali para fazer a cobrança o Paulo César. Chega o Aguinaldo. Você vai conhecer um pouco mais da intimidade do Aguinaldo já já no show do intervalo, além dos gols da Copa do Brasil para você. E é só lateral para o Grêmio. Aguinaldo queria a falta. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Este fim de semana no Rio de Janeiro tem o GP Brasil de atletismo. E vamos ter o revezamento 4x100, prova na qual o Brasil conquistou a medalha de prata em Sydney. As principais provas no Esporte Espetacular, domingo, a partir das 9 da manhã. Está jogando o Marcão para o Fluminense. Aí o Ramon. Flávio, Marcão. Outra vez o Flávio. Você vê que o Magno Alves desta vez apareceu lá do lado direito. E o Marcão recebe. Roberto Brum. 3 jogadores do Grêmio se aproximam na marcação. Marcão descola um bom passe na esquerda para o Fabinho. Tem o Paulo César mais à frente na esquerda. Fabinho tentou um chute, só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. São 32 minutos. E o Reinaldo faz Flamengo 2-1 no Juventude, em jogo duro em Edson Passos. E o Pedrinho empatou para o Cerro. O Pedrinho, aquele volante, jogou no Palmeiras, esteve no futebol do interior de São Paulo, joga lá no Cerro Porteño do Paraguai. Empatando o jogo que vai dando o primeiro lugar para o Cerro. Uma discussão, o Palmeiras parece estar preferindo ficar em segundo, porque aí o adversário da próxima fase é mais fácil em tese na Libertadores. Mas o Palmeiras tem um pênalti a favor lá no Palestra Itália. Olha o levantamento para o Marcelinho. Chegou o Itaqui. Fabinho estava na dividida. Bola não saiu, não. E o Regis sai jogando para o Fluminense. E agora o Regis puxou o Rodrigo. E agora o lance para cartão foi completamente fora da jogada. Ele sentiu que ia perder na corrida para o jogador do Grêmio. Puxou, fez a falta. Falta clara de cartão. Está certo, Antônio Pereira da Silva.
Assim como no lance anterior, não houve uma penalidade máxima reclamada pela torcida do Grêmio, né? Mas dividido em que o jogador do Grêmio aí, ó. Não houve nada. A torcida do Fluminense deve estar estranhando o comportamento da defesa do time. Não pode falar disso já. Parece que a defesa do Fluminense não está na mesma sintonia do jogo. Mais um lance aí numa bobagem, numa bobeira. E o Grêmio tem essa falta aí com o Zinho. Marcelinho está na área, Marinho também. Vem o levantamento. E a sobra do Aguinaldo. Brigou o Itaqui. E a falta do Itaqui sobre o Aguinaldo. Lá no Palestra Itália, o pênalti para o Palmeiras. A cobrança e o gol. Alex fazendo o segundo dele no jogo. Palmeiras 2, Cerro 1 na Libertadores. Aí a confirmação para você. Se o Grêmio participou das 3 edições da Copa do Brasil, o Fluminense está jogando a sua 8ª Copa do Brasil. Melhor resultado em 92, quando foi vice-campeão, perdendo o título exatamente aqui em Porto Alegre, só que para o Inter. Gol de pênalti do Célio Silva, muito discutido, marcado pelo José Aparecido de Oliveira, juiz da época. Olha o Magno Alves agora do lado direito, a inversão no ataque do Fluminense. Até aqui, sempre do lado esquerdo, agora vem do lado direito. Ramon. E a roubada de bola, Anderson Polga no Mauro Galvão. Rubens Cardoso. Mauro Galvão, uma deixadinha, vai agora para a jogada de velocidade. Melhor para o César. O Flamengo do Piauí diminui lá em Teresina com o Luciano. Flamengo 1, Corinthians 2. Já já, gols para você da Copa do Brasil no show do intervalo. Flamengo e Corinthians contra o vencedor de Goiás e Curitiba. São Paulo e Vitória contra o vencedor de Grêmio e Fluminense. Flamengo do Piauí e Corinthians contra o vencedor de Atlético Paranaense e Portuguesa, que jogam amanhã. E o vencedor do confronto Bahia e Fortaleza, jogo também que acontece amanhã, contra Ponte ou Remo. O primeiro jogo já aconteceu, o Remo venceu por 3-2 em Belém. Esse comportamento da defesa do Fluminense, Noronha? Do time como um todo, né? O time não consegue sair da marcação por pressão, que o Grêmio exerce no campo defensivo do Fluminense. O meio de campo do Fluminense dominado no que diz respeito à marcação e criatividade. Então a defesa se vê em apuros, chega e comete as faltas dos 2 zagueiros de área do Fluminense, tem cartão amarelo. Especificamente sobre a defesa, Luiz, o setor tem sido motivo de muita preocupação do Espinosa. A defesa do Fluminense tem sofrido muitos gols. Tanto é que na partida da fase anterior contra o Juventude foi goleado lá em Cuiabá por 4-1. O Espinosa anda preocupado com a defesa. Eric Faria com as informações do Fluminense, o Andrei Kampf com tudo do Grêmio para você. E Marcelinho Paraíba, o Marcelinho Paraíba acaba de receber um cartão de graça, né? Reclamou de uma falta que não houve, continuou reclamando e levou o cartão. Resultado final, Goiás 1, Coritiba 1. Jogo encerrado no Serra Dourada, hein? Grande resultado alcançado pelo Coritiba. Lá em Teresina, o gol do Flamengo foi consignado para Tarso e não Luciano. Vai ficar aí a correção para você de Teresina, que está na expectativa. Já já tem os gols. Tarso fez o gol do Flamengo, do Piauí. Aí o Fábio Baiano. Roberto Brum ficou com a bola. O Fábio Baiano fica reclamando. Ramon. Tem o Aguinaldo na esquerda, a posição é boa. Olha o Aguinaldo. Magno Alves vai para a boca do gol. Aguinaldo, pé direito, jogou para fora. O Fluminense levou 37 minutos para ter uma grande oportunidade. E aí o Aguinaldo teve tudo para fazer o gol. Aí pegou muito embaixo e jogou pela linha de fundo. Essa bola quica. Ela sobe, ela quica e sai um pouquinho. Não fica junto à grama e atrapalha a finalização do Aguinaldo, que tinha o Magno de opção. Agora não se espante esse Fábio Baiano sair do time no intervalo. Ele perdeu a bola, ficou reclamando aqui, discutindo. O Fluminense armou contra-ataque, ele ficou parado discutindo, aí levou uma bronca do técnico, agora foi discutir com o árbitro. Na realidade ele perdeu a bola, queria uma falta que não houve e propiciou o Fluminense um belo contra-ataque. É o Fluminense de novo aí com o Aguinaldo. Botou na frente, ganhou do Marinho. Magno Alves na área. Veja o Aguinaldo. Marinho foi para a recuperação.
Com relação a Fábio Baiano, ele volta ao time titular do Grêmio hoje, depois de 45 dias afastado por causa de dores no pubis. Contusão da região pubiana é a chamada contusão moderna dos jogadores de futebol. Flamengo 2-1 sobre o Juventude, vitória do Flamengo. Resultado apertadíssimo. São Paulo também vencendo, vitória por 3-0 em um placar clássico e importante, com 3 gols do Luiz Fabiano. O Antônio Pereira agora está reclamando da atitude do Tite, que é o técnico do Grêmio. Porque aos treinadores é permitido dar instruções, eles deveriam voltar para o reservado depois de dar a instrução, não voltam, quer dizer, já uma liberalidade do árbitro, mas em hipótese alguma podem estar interferindo no trabalho dos auxiliares ou do árbitro. Tem que se dirigir apenas aos seus jogadores. É que ele reclamou muito da falta que sofreu o Itaqui, pediu cartão para o jogador do Fluminense, o árbitro não gostou. É o Rubens Cardoso, já o show do intervalo, os gols da Copa do Brasil. Um pouco mais da intimidade do Aguinaldo, ele que é do Paraná. Já no show do intervalo. Se ele uma deixa falta agora do Flávio. Se ele deixa o jogador pedir, o árbitro pedir, né? Gol do Corinthians, gol do Everton. Aqui vem o Grêmio. O Corinthians faz 3-1 sobre o Flamengo do Piauí. Que grande momento esse menino Everton, hein? Esteve na seleção brasileira. Lindo gol do Everton. Já no show do intervalo para você. Aqui o Fluminense com o Magno Alves. Aguinaldo pedindo. É para ele. Olha o Aguinaldo. Tocou para fora. Outra vez o Aguinaldo. Num lindo passe do Magno Alves. Observe. Na frente, na passada, é chegar chutando. De novo com a canela o Aguinaldo. Ele não esperava a falha do zagueiro. Ele achava que o Marinho ia tocar na bola. Globo, a gente se vê por aqui. E lance do Marcelinho de esquerda pela linha de fundo. O Fluminense teve 2 grandes possibilidades para empatar o jogo no primeiro tempo. Agora, com esses resultados, Flamengo 2-1 no Juventude, quarta que vem na Serra Gaúcha. Alfredo Jaconi vai ser pequeno para tanta gente, hein? Que jogo, hein? As 2 últimas partidas, Juventude e Flamengo em Caxias. Juventude venceu uma por 3-1 e o ano passado foi 1-1. É sempre jogo duro. Coritiba também recebendo Coritiba e Goiás, com o Coritiba tendo empatado no Serra Dourada. Mesmo na Bahia, torcedor de Salvador, o Vitória perdeu por 3-0, mas por que não? Pode dar o troco sim no confronto contra o São Paulo. Ali a falta favorecendo o time do Grêmio. Já nós vamos para o resultado da enquete do primeiro tempo, a opinião do torcedor participando pela internet já depois do ataque do Grêmio, que vem aí com o Itaqui. Rodrigo Mendes, lateral. Vamos lá, a enquete deste primeiro tempo. Estou curioso aqui para saber o resultado. Os times que estiverem nas finais dos campeonatos estaduais, disputando títulos, ou na Libertadores, quartas de final, semifinais, devem ceder os jogadores para a seleção, para a Copa das Confederações? Sim, 48%. Não, 52%. Está equilibrado? Está equilibrado. O endereço está aí. Você pode continuar participando com seu recado, dando nota para os jogadores, para os árbitros. Arrancada do Flávio. Sobra do Roberto Brum. Levantou para o Magno Alves. De cabeça no Aguinaldo. Danley foi lá para defender. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. E arrancada do Rodrigo individual. Lance lindo do Rodrigo. Murilo saiu para fazer a defesa. É jogador do Flamengo, está emprestado ao Grêmio. Ele que é um dos destaques da equipe na temporada, um dos destaques do Grêmio, inclusive é o artilheiro do Grêmio na temporada com 15 gols, Rodrigo Mendes. Com habilidade e condição física o Rodrigo, né? E o auxílio do Marcelinho, que abriu pela esquerda e chamou, olha lá o Marcelinho, e chamou a atenção dos defensores do Fluminense. Vem o Grêmio de novo com o Zinho. Marcelinho, Rodrigo Mendes está na esquerda. Aí o Marcelinho. Faz o break, tocou no Rodrigo. Rubens Cardoso pedindo, tentou de primeira. Está envolvendo o ataque do Grêmio e a defesa do Fluminense. E o escanteio. 43 minutos, finzinho do primeiro tempo para você. Já
Show do intervalo, os gols da Copa do Brasil. Demora na cobrança do escanteio. O zagueiro Mauro Galvão vai lá para tentar a cabeçada. A jogada pelo alto. Bola curta no Rubens Cardoso. Chegou dominando, levantou no Marcelinho. Olha o toque do Polga. E é só tiro de meta. Sérgio Noronha no primeiro tempo, 1-0 o Grêmio. Placar merecido. O Grêmio dominou o jogo a maior parte do tempo. Teve a iniciativa e principalmente o domínio tático da partida. Marcou com pressão, não deu respiração ao Fluminense. Fez um gol, mereceu esse gol. Antônio Pereira apontando ali 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo. Tá de bom tamanho, Renato Marcília? Tá, não houve paralisações, não houve substituições, entendimento médico, nada que justifique um tempo maior que esse. Vem o Fluminense com o Ramon Aguinaldo pedindo cruzamento. O Aguinaldo foi à frente agora na tentativa do Peixinho. Olha só, o cruzamento. Na verdade foi com o pé ali, a bola acabou desviada. E o Antônio Pereira vai marcar o escanteio. Ele se atirou à frente, o Aguinaldo. Mas foi muito pouco, ele não toca nessa bola. Foi o zagueiro do Grêmio quem tocou por último nela, realmente. Daí o escanteio que vai na cobrança o Ramon. Veja o levantamento, o corte na primeira trave do Rodrigo. Falta do Marcão sobre o Marcelinho Paraíba. Já tem o show do intervalo para você. O Fábio Baiano quer punição com o cartão. Veja, a falta foi sobre ele. Eu disse aqui, Marcelinho, me enganei. Foi sobre o Fábio Baiano. Mais uma vez a arrancada do Rodrigo. Rubens Cardoso, Rodrigo, dominou com estilo, Rubens passou na esquerda, Rodrigo de pé esquerdo jogou pela linha de fundo. 45 minutos e meio. Já o show do intervalo. Faz aquele frio que a gente pode chamar de agradável em Porto Alegre. 16 graus a temperatura. 1 para o Grêmio, gol do Marcelinho Paraíba, 0 para o Fluminense. Paulo César, Roberto Brum. Olha o Paulo César, o corte do Marinho. Outro drible e o Marinho na recuperação. Jogando no Marcelinho Paraíba. Rodrigo Mendes se manda lá pelo comando. É um autêntico centroavante, né? A nomenclatura antiga do futebol, porque agora atacante não tem negócio de ponta direita, centroavante, ponta esquerda, né? Atacante. Mas joga lá na área, tá jogando mesmo como homem de finalização. Falta do Marcelinho sobre o Ramon. Cobrança do Paulo César, 46 minutos e meio. Estamos por conta do Antônio Pereira da Silva. Nesse momento ele apita, está encerrado o primeiro tempo, começa o show do intervalo com o Andrei Campfi e o Eric Faria. Muito bem, vamos chegar no Marcelinho, autor do único gol do primeiro tempo. Marcelinho, o Grêmio está encontrando espaços ali para atacar e para chegar junto ao gol do Fluminense, Marcelinho? Tá tendo espaço para sair no contra-ataque. Acho que só quando nós pegar essa bola, os homens de trás a gente encosta mais. Esse Marcelinho, Eric Faria. Conversar aqui com o Fabinho. O Fluminense demorou muito para chegar no gol do Grêmio. Por que está sofrendo essa marcação? A gente demorou um pouquinho para se adaptar com o tipo do campo. A equipe do Rio, o time do Sul tem mais o costume de jogar campo pesado, mas eles jogaram um pouco do nosso erro de passe. A partir dos 25 minutos, 30, nosso time começou a equilibrar o jogo e criamos as melhores oportunidades. Nós já equilibramos o jogo, se forçar a gente empata. O Fluminense, Luiz, volta com a mesma equipe. O Grêmio também não muda. Os técnicos satisfeitos com o desempenho dos times. Autoriza Antônio Pereira da Silva, bola rolando, começa o segundo tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Vai jogando o Fluminense com o Fabinho. Olha lá o Ramon. Chegando Marcelinho. Virando com o Zinho. Veja que ele tem espaço, pode até tentar o chute, hein? Zinho levou para a esquerda. E na hora da finalização a bola explodiu no corpo do César.
Segundo tempo rolando do jogo do Corinthians, Flamengo do Piauí. Eu disse há pouco que o jogo estava acontecendo em João Pessoa. Claro, Teresina o jogo, capital do Piauí, banhada pelo rio Poti, recebendo o Corinthians. E com casa cheia. Demonstração de carinho do torcedor pelo futebol. Um gol número 200 do Marcelinho e muitas atrações lá no Piauí. Aí o Fluminense novamente. Marcão. Flávio. Jogando na direita com o Aguinaldo. E agora a falta do Anderson Polga sobre o Aguinaldo. Já cobrada. Roberto Brum. A inversão buscando Paulo César. Ganhou bem o Paulo César. Tem liberdade até para o chute, hein? Paulo César foi para a área. Trabalhou mais atrás do Magno Alves. Bola voltou no Ramon, na trave. Voltou no Paulo César. Se safa o Grêmio. Numa sequência com duas finalizações, o Fluminense esteve muito próximo do empate. Fábio Baiano, vem o Grêmio. Corte do Marcão, Roberto Brum. Vai jogando o Fluminense com o Paulo César. Aí o Marcão, o Aguinaldo pedindo, jogou no Aguinaldo. Não devolveu legal não. E o Tinga ajeita no Fábio Baiano. Outra vez, Luzinho. Esse é o Marcelinho Paraíba. Marcado pelo Flávio. Fábio Baiano. Joga no Itaqui. De primeira Luzinho. Arrumou na direita com o Tinga. Vem com velocidade o Tinga. Botou na frente. Vai para a área. O Tinga balança o corpo. E a saída do Murilo. O Regis fez bem ali a proteção. Para a defesa do Murilo. O internauta de todo o Brasil. Você está revendo a finalização do Magno Alves. Agora vai voltar no Ramon. Olha, de esquerda. Onde vai essa bola? Toca no travessão para o desespero aí do Flávio. O internauta de todo o Brasil participando também do segundo tempo. Qual deve ser a posição de Rivaldo na seleção? Meio campo ou atacante? No Barcelona, aí o endereço para você participar. O Rivaldo joga praticamente como atacante. Tem liberdade para voltar um pouquinho. E na seleção ele é o homem responsável pela criação das jogadas ali no meio de campo. E você? Como ele deve jogar? Mais como ele vem jogando no Barcelona? Ou então da forma que ele tem atuado na seleção brasileira? O mais incrível é que o jogador chega à seleção por jogar de uma maneira no seu clube. Aí quando chega na seleção, o técnico muda a maneira dele jogar. É claro que isso deve ter reflexos. O internauta vai participar e já já a gente tem a resposta para você. Cruzamento para o Magno Alves. Danley não toca na bola. O Magno se esforça muito para tentar evitar, mas não deu. Evitar a saída de bola. Mas o Antônio Pereira está apontando o lateral Fluminense, que a bola tocou no Danley. Ou não? O Danley está lá reclamando com ele. Vamos ver se tocou, vamos tirar essa dúvida. Parece que não tocou mesmo. Eles ficaram conversando à distância. Ficou a dúvida do bate-papo entre os dois ali, né? Que a bola não tocou e ele deu a lateral para o Grêmio. Qual o motivo da discussão? Tudo certo, não havia motivo para discussão, não. Linha direta amanhã, depois de Porto dos Milagres. Aí o Marcelinho, jogando com o Fábio Baiano. Itaqui. Grêmio vencendo por 1-0. Gol do Marcelinho Paraíba, que está com a bola. Roberto Brum. O juiz entendeu que houve falta do Roberto Brum nesse lance. Durante o intervalo, o técnico Valdir Espinosa pediu para os jogadores apertarem mais a marcação. Ele acha que os jogadores de meio de campo do Grêmio tiveram muita liberdade. Então ele pediu principalmente ao Fabinho, ao Roberto Brum e ao Marcão que fiquem mais próximos, marcando mais. Marcelinho tentou o toque de primeira. Bom o corte do César. Sai jogando com o Roberto Brum. Aguinaldo e Marinho. Apertou o Aguinaldo, vale a insistência. E arruma o lateral, favorecendo o time do Fluminense.
O Grêmio que leva ampla vantagem sobre os cariocas na Copa do Brasil. Foram 7 confrontos do Grêmio contra equipes do Rio. Em 6 oportunidades o Grêmio se classificou. Apenas uma vez em 99, quando foi eliminado pelo Flamengo, um time do Rio levou a melhor contra o Grêmio na Copa do Brasil. Foi bem ali o Flávio corrigindo o passe equivocado do Aguinaldo. Mas a recuperação do Grêmio com o Tinga. Palmeiras faz 3-1 no Palestra Itália contra o Cerro, vai garantindo o primeiro lugar do seu grupo, grupo 2 da Libertadores, com o Lopes. Ramon levantando o impedimento do Aguinaldo. É sempre um lance muito difícil esse impedimento do Aguinaldo. Mas aí está adiantado na hora do passes, Marcília. Está pouco adiantado, mas estava. Acertou o Flávio Canitz, que aparece aí no vídeo agora. Vamos então ao gol do Palmeiras, lá no Palestra Itália. Pela Libertadores, Palestra Itália. Lopes recebe, domina com categoria, pé direito, manda para o fundo da rede. 3-1 Palmeiras. Aqui cobrado aí o tiro de meta. Aliás, a falta do impedimento, né? Fabinho. Corte do Mauro Galvão. Rubens Cardoso. E a falta do César sobre o Marcelinho Paraíba. César não gostou não. Marcelinho cobrou rapidamente no Rodrigo. O Itaqui vai lá para a área também o Marcelinho. Veja o Rodrigo. Levou para o fundo. O cruzamento saiu muito forte. Paulo César e Itaqui. Paulo César domina. Sofre a falta, no entendimento do Antônio Pereira da Silva. Globo, a gente se vê por aqui. Tá jogando o Fluminense, Grêmio vencendo por 1-0. Gol no primeiro tempo do Marcelinho Paraíba. Aguinaldo. Lateral Fluminense. Paulo César, levantamento para o Magno Alves na direita. Domina o Magno Alves, vai passar o Flávio. Magno Alves não tocou não, preferiu jogar no Marcão. Aí Marcão no Ramon. Mais uma vez o Tinga. Preciso no corte, sem falta. Aí o Rubens Cardoso jogando essa bola, lateral Fluminense novamente. Aí o Rubens Cardoso, titular da lateral esquerda do Grêmio nos últimos anos, foi o Roger. Já eu completo essa informação. Na direita vem o Flávio. O drible, o levantamento agora para a área, buscando o Aguinaldo. E sai jogando o Marinho. Bota na direita para o Marcelinho Paraíba. Veja que ele vai ter liberdade. Fábio Baiano se aproxima. E o Marinho se manda como se fosse atacante. Vem o Marcelinho. Tem o Zinho livre. Jogou no Marinho. Eu não sei se o Marinho escorregou. Foi ali uma reação de quem não alcançaria a bola. Mas de novo, muita facilidade. Veja o Marinho. Ele escorrega sim, né? E a defesa do Murilo. Repete o ataque pela direita o Grêmio. Com o Fábio Baiano. Jogou no Marcelinho, a chance do segundo, driblou o César, Marcelinho, Murilo! Que facilidade vai chegando o Grêmio. Saiu agora fraco, Marcelinho errou na finalização. O passe é maravilhoso, tão maravilhoso que ele de costas teve tempo de ajeitar o corpo para bater. Tá sentindo ali o Ramon. Mas eu falava do Roger, o Roger fez uma cirurgia no joelho no segundo semestre do ano passado e hoje está no banco de reservas. O lateral Roger, que normalmente é o titular na lateral do Grêmio. Depois de ter passado também por uma cirurgia de pubis, né? Olha o lance do Marcelinho. Ia fazendo um lindo gol, mas que facilidade, hein? Para chegar ali na frente do gol do Murilo. Paulo César faz a jogada mais à frente. Na volta, é para ele, posição é boa, Aguinaldo tá livre, jogou nos pés do Polga. Está jogando o Grêmio, Fábio Baiano. E aí a falta
está marcada pelo Antônio Pereira da Silva. Mais uma falta do Roberto Brum. Esse lance aí sobre o Fábio Baiano. Foi do Regis a falta. Ele já tem cartão amarelo e por isso o Pereira não puniu de novo, não. Só não puniu por isso, administrou, porque ele foi na perna do jogador do Grêmio. Não havia a mínima necessidade de fazer isso, estava no outro lado do campo. Escapou de ser expulso o Regis agora. O Antônio Pereira, ele lamentavelmente tem esse defeito, digamos assim. Ele marca às vezes a falta, ele não aponta o lado do campo. Enfim, o gesto tradicional. Exato. Para que o público entenda o que ele está marcando, Marcílio. A mecânica é feita para que não só os jogadores saibam o que está acontecendo, né? Hoje o futebol tem o público dentro do estádio e tem quem assiste na televisão. E aí se ele apita para ele, ou para os jogadores que estão sabendo para que lado ele marcou, todas aquelas milhares de pessoas que assistem o jogo no estádio e em casa acabam ficando na dúvida o que foi que o árbitro terminou de sinalizar, né? Tem que ser mais incisivo, claro, objetivo. Facilita a vida de todo mundo. Local da falta e a direção da falta. Pronto, todo mundo entende. Olha lá o Itaqui para fazer a cobrança. Itaqui, chute forte. Explodiu no travessão. O Murilo saiu procurando a bola do Itaqui. Se vai. Seria o segundo do Grêmio. Amanhã, depois de Linha Direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Roberto Brum. Está marcado o impedimento do Aguinaldo. O Antônio Pereira está mandando seguir. Mas ele chegou a botar o apito na boca para apitar. Corinthians chega a 4-1 contra o Flamengo do Piauí. Marcelinho batendo pênalti. O estado expressivo do Corinthians jogando fora de casa. Semana que vem o segundo jogo em São Paulo. E domingo, Corinthians e Santos, fase semifinal do Campeonato Paulista, além de Ponte Preta e Botafogo. Aliás, é Botafogo e Ponte o jogo que vai acontecer lá em Ribeirão Preto. Que vem o Grêmio. O lance pela direita do Itaqui, Rodrigo pedindo, Marcelinho desviou, Murilo voltou no Rodrigo, tentou levar para o pé esquerdo, deu no Fábio Baiano de bico, falta no Marcelinho, tira a zaga do Fluminense. Apertazinho. Faz o cruzamento, Marcão joga pela linha de fundo. E sufoco para o Fluminense. Que no momento que saiu para o jogo no segundo tempo, evidentemente deu espaço para o ataque do Grêmio. Esse é um risco que o Fluminense tem que correr. Veja a facilidade do Itaqui, o Marcelinho aí quase fez o gol. Aí o Rodrigo Mendes. Ele tentou deixar a bola escorrer para o lado esquerdo, né? E o Fábio Baiano de bico. Tem a cobrança do escanteio. Chega dominando o Marcelinho. Passou Itaqui na direita, Marcelinho não toca não, Marcão fica em cima ali do Marcelinho. Tinga, Zinho. Fábio Baiano. Marcado pelo Fabinho. E a falta, veja que o Antônio Pereira não aponta, ele não faz o gesto da falta, não aponta o local da falta, a direção da falta. É que é uma falta óbvia, clara, né? Foi puxado o jogador do Grêmio, mas não é um erro, Renato Marcília. É porque ele se acostuma a agir dessa forma. E aí quando precisa sinalizar, ou que todas as pessoas para assistir o jogo precisem ver a sinalização do árbitro, eles já não sinalizam que está acostumado a agir dessa forma. Já repito, não apita o jogo para ele, nem para os jogadores. Apita para milhares de pessoas, no estádio e em casa. Milhões de pessoas pelo Brasil inteiro acompanhando, assistindo ao jogo na tela da Globo. Vamos à cobrança da falta. É aí que o futebol se perde. Tolera o técnico na beira do campo, não apita direito. Vão se acumulando essas coisas, os erros vão se agravando. Fábio Baiano e o Zinho. Aí o Fábio Baiano jogou para a direita, ele tem liberdade para o chute, em pé direito, Globo, a gente se vê por aqui. Olha lá, Murilo na cobrança do tiro de meta, é o segundo tempo, a Copa do Brasil. Oitavas de final, o Grêmio vencendo o Fluminense por 1-0. Semana que vem o segundo jogo no Rio de Janeiro. César no Rodrigo e a falta.
Sinal que é bom nenhum, né? Embora a falta tenha sido clara. Veja lá o Marcelinho. Desarmado, sai jogando o Fluminense com o Marcão. Recebe Magno Alves. Roberto Brum. Aguinaldo na direita. Roberto Brum faz o passe. Vai lá o Aguinaldo. Com dificuldade, não domina. E o lateral favorece o time do Grêmio. Roberto Brum. E aí o impedimento do Aguinaldo. Estava à frente o Aguinaldo. Vamos então ao quarto gol do Corinthians lá em Teresina. Vamos lá. Corinthians no ataque. Marcelinho, saiu o goleiro Michele e derrubou o Marcelinho. Pênalti. Marcelinho vai lá. Como sempre, pé direito. Bateu forte. 201 gols com a camisa do Corinthians. O quarto no jogo do Corinthians. O segundo dele, Marcelinho, 4-1. Corinthians vai vencendo o Flamengo do Piauí. Tinga. Marcelinho pelo comando. Vai o Tinga. O drible. Pé direito. Botou no cantinho. Mais uma chance. A facilidade do drible do Tinga vai sobrando. O César acompanha. Fica na saudade por muito pouco. O Grêmio não chega ao segundo gol. Zagueiro no mano a mano com o atacante é difícil. O atacante é mais leve, mais rápido, está com a bola dominada. Agora veja como o Fluminense está dando espaço para esses ataques do Grêmio. Esse risco que eu falei antes. E o Fluminense, de certa forma, também encolheu um pouquinho. Agora, depois de duas críticas ao Pereira, e justificadas, um elogio. Só aconteceu o lance por uma lei da vantagem brilhante que ele deu, uma falta sobre o Marcelinho. A tendência era marcar a falta. Olha o Magno Alves na velocidade, bota no fundo, Aguinaldo pedindo. Chega o Fluminense. Marinho e o escanteio. Aí o Magno Alves. Fez apenas 3 gols neste ano. O Magno Alves, que foi o grande artilheiro do Fluminense no ano passado, com 32 gols marcados. 20 deles no Brasileiro na Copa João Avelange. Ramon na cobrança do escanteio. Às vezes o Ramon tenta até a cobrança diretamente para o gol. O gol de escanteio, o gol olímpico. Regis está lá. Magno Alves também. Vem o levantamento. Sobra do Tinga, do Roberto Brum. E o Zinho inteligentemente joga essa bola no vazio para Tinga. Empurrão do Paulo César sobre o Fábio Baiano e a falta. Ele vai levar o cartão, não é pela violência, não é pela deslealdade, mas por reiteradamente infringir a lei do jogo. Todas as bolas que chegam no Fábio Baiano, o Paulo César vem, empurra e derruba, simplesmente para a jogada. Mas de tantas faltas fazer, ele acaba levando o cartão corretamente. Martínez fez esse gol do Cerro Porteño, agora Palmeiras 3, Cerro Porteño 2. Taça Libertadores, última rodada da primeira fase lá em São Paulo. E esse Palmeiras cartão... já está classificado. Diga, Eric. Perdão, Luiz, esse cartão amarelo do Paulo César foi o terceiro dele na Copa do Brasil, portanto ele não joga a partida de volta semana que vem no Maracanã. E a falta sobre o Aguinaldo. Falta só o Flávio levar cartão e fecha toda a zaga do Fluminense, né? César, Regis e Paulo César no Fluminense. Fábio Baiano e Marcelinho, Paraíba. Do lado do Grêmio, jogadores punidos. Vai o Ramon para a cobrança da falta. Regis na área, César também. Domingo passado o César fez um gol, hein? Levantamento. Roberto Brum. Aperta o Fluminense. Flávio levantou para o Aguinaldo. Foi muito forte, saiu bem. Danley tranquilo para fazer a defesa. A história da Copa do Brasil. Gil amplia para o Corinthians. Flamengo do Piauí. 1, Corinthians 5 em Teresina. E Fábio Júnior, agora média de um gol por jogo, deixou a marca dele de novo. Palmeiras 4-2 no Cerro. O Grêmio jogando em Porto Alegre na Copa do Brasil em 46 jogos. 32 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. Paulo César, vem o Fluminense. Que drible. Ganhou do Marinho. Cruzamento no Magno Alves foi muito forte. Mesmo assim, a bola fica com o Flávio. Roberto Brum atrás. Ele levantou no Ramon. Ramon preparou. Vem o chute do Fabinho. Sobrou no Aguinaldo de esquerda, Darley. Veja a importância do passe do Darley. Contra-ataque do Marcelinho Paraíba.
Rodrigo Mendes no comando, é para ele. Faz o giro, joga no Zinho. Chegou o Marcão. Saiu jogando com o Roberto Brum. Neste momento, o técnico Tite conversa com Luiz Mário, camisa 16, ex-jogador do Corinthians. Daqui a pouco ele entra em campo. Aí a conversa do Tite com o Luiz Mário. Estava no Corinthians. O Luiz Mário agora está aqui no Grêmio. E aqui o Fluminense. Magno Alves muito forte, vai saindo lá o Darley. Globo, a gente se vê por aqui. Amanhã, depois de Linha Direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. E vai sair Marcelinho Paraíba, o autor do gol do Grêmio, para a entrada de Luiz Mário. Vai ser a primeira modificação no jogo. Aí lateral para o Fluminense. Passamos nos 22 minutos. No segundo tempo continua 1 a 0, aquele gol do Marcelinho Paraíba. Já vai ser o substituído, vai entrar o Luiz Mário. Rubens Cardoso sai jogando o Grêmio. Rodrigo e o César. Roberto Brum. Valente ganhou, que passe no Magno Alves, Aguinaldo livre, Magno Alves driblou o goleiro, foi na linha de fundo, tentou no Aguinaldo, voltou no Magno Alves, levou para o pé esquerdo, tá na área, se enrolou todo e perdeu o Magno Alves. Não houve absolutamente nada, lance normal. O Magno poderia, se vai mesmo passar a bola, passa antes, né? O Aguinaldo tá chegando de frente pro gol. E aí o Fábio Baiano. Faz o jogo na esquerda, agora buscando o Rubens Cardoso. E o Flávio. Mais uma chance perdida pelo Fluminense. O Grêmio também já teve 3 ótimas oportunidades no segundo tempo. E aí o lance do Mauro Galvão com o Magno Alves. Não houve nada, Marcília? O jogador do Grêmio toma a frente da jogada, licitamente. O Magno Alves perde tempo da jogada e aí se joga, tentando cavar uma penalidade máxima, que não aconteceu. Está saindo, portanto, o Marcelinho Paraíba, entrando o Luiz Mário no time do Grêmio, com a número 16. Ele já está com a bola. Fábio Baiano, ele pega forte, explodiu no Regis. Ramon ajeitando no Roberto Brum. Tinga aperta, Roberto Brum, protege bem. Palmeiras chega ao 5º gol com Lopes, lá em São Paulo na Libertadores, garantindo o primeiro lugar do grupo. Roberto Brum, no peito, na raça, na técnica e sofre a falta. Foi driblando, foi levando o Roberto Brum. E aí sofreu essa entrada aí do Marinho e ficou reclamando que foi só na bola, Marcília. Ele toca na bola, mas esse carrinho por trás dá ao árbitro direito sempre de interpretar que a jogada é perigosa. Coloca em risco a integridade física, porque pega na bola, mas pega a perna do adversário. Não tem como, entre a bola e a perna, tem a perna do adversário do meio. 6º gol do Corinthians, Rogério. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança da falta. Agora fica só o Ramon. Ele gosta de forma mais colocada, mas a falta é boa para o Ramon. Bate muito bem, um dos melhores cobradores do futebol brasileiro. Vai o Ramon, direto da Leis Palma. Contra-ataque do Grêmio. Luiz Mário. Jogando o Zinho. O Luiz Mário, que bom passe, hein? Luiz Mário tem liberdade, agora vai chegando o Marcão. Fábio Baiano foi para a área. Rodrigo Mendes também, é para o Rodrigo. Subiu, a bola passa, sobra no Rubens Cardoso, chega chutando. Virou César. Tinga. Paulo César ganhou. Contra-ataque do Fluminense. Aguinaldo está na direita. Passou o Aguinaldo, a posição é boa. Aguinaldo botou na frente. Magno Alves está pedindo, está livre. Aguinaldo não tocou. Agora sim, no Magno Alves, girou de esquerda, travado. Voltou no Aguinaldo, insiste o Fluminense. Paulo César, de longe, vamos ao segundo gol do Cerro.
na Libertadores lá em São Paulo. Vamos lá. Cerro no ataque, na cobrança do escanteio, Martínez de cabeça. Aí foi o segundo gol do Cerro. E aí Fábio Júnior também de cabeça, 4-2. Agora no lance anterior, o árbitro deu posição normal do Aguinaldo, o Tite saiu, o árbitro, o auxiliar, o Flávio Canito. O Tite saiu correndo junto com o auxiliar, parou no meio do caminho. Daqui a pouco vai fazer a coisa de ser expulso pelo Antônio Pereira da Silva. Ele enlouqueceu. O Noronha, o Tite fez entrar um jogador de meio atacante, descansado no time. O jogo agora foi equilibrado. Eu acho que os dois times têm perdido oportunidades, inclusive, estão alternando, né, a velocidade de chegar ao gol adversário. O jogo ficou muito melhor. O Fluminense equilibrou o jogo. E o time do Grêmio também continua jogando bem. Os dois times são muito parelhos. Olha o Aguinaldo. O Fluminense tem insistido, teve boas oportunidades no segundo tempo. Marcão. Grêmio 1-0, gol do Marcelo Paraíba, do Marcelinho Paraíba. Ramon, com habilidade, Tinga marcando. Queria falta o Ramon, a bola sobrou no Zinho. O Rodrigo Mendes. Tem o Rubens Cardoso livre, hein? Jogou no Rubens Cardoso. Zinho se manda, vai para o comando, tocou no Zinho. O giro do Zinho, a chance. Murilo, sensacional, pra fora! Que lance! Que chance o Rodrigo na sequência. Aí ele estava desequilibrado, mas o corte do Zinho é fantástico e a defesa do Murilo. Que beleza, hein? O Rodrigo tentou ali, jogando o corpo para o ar e jogando essa bola para fora. Que defesa do Murilo, impressionante. Valdir Espinosa deu uma bronca no lateral Flávio por ele ter permitido que o Zinho girasse o corpo dentro da área. 28 minutos do segundo tempo. Outra ótima oportunidade no jogo. É o Fluminense lá, o Grêmio responde cá. O jogo ficou igual, eu disse. Jogo muito veloz. Muito melhor no segundo que no primeiro tempo. Mais técnico também, né? No primeiro tempo tinha mais vontade por parte de alguns jogadores do Grêmio, mas no segundo tempo jogadas envolventes. Porque eu acho que o equilíbrio forçou os jogadores do Grêmio a ter uma certa superação, né, para poder brigar de igual para igual com o Fluminense. O Fluminense também sentiram que tinha superado o que tinham feito no primeiro tempo. Ali a falta favorecendo o time do Grêmio. Alzinho posicionado, tocando curto no Rodrigo Mendes. Tinga. Roberto Brum, a recuperação. Paulo César. Corinthians chega ao 7º gol. Everton de novo. 7-1 sobre o Flamengo do Piauí. É um show de gols aí do Corinthians para entrar com tudo na fase semifinal do Campeonato Paulista. Aí o César. Aguinaldo. Flávio, de novo no Aguinaldo. Outra vez o César. Aí Regis. Joga no Paulo César. Grêmio 1-0. 29 minutos do segundo tempo. Recuperação do Itaqui. E o lateral, vamos ao 5º gol do Palmeiras, vamos lá. Palmeiras no ataque. Recebe o Lopes e na entrada da área faz um bonito gol, hein? 5-2, portanto, para o Palmeiras. O jogo da Libertadores é o futebol brasileiro. Falta só o São Caetano, aí que está num paro duro, vai jogar ainda esta semana. A tentativa da classificação. Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, que venceu hoje o Penharol por 3-1, estão classificados. O técnico Tite, neste momento, conversa com Emerson, jogador de 21 anos, volante, revelado nas categorias de base do Grêmio. Daqui a pouco ele entra em campo. Cartão amarelo para Aguinaldo. Globo, a gente se vê por aqui.
Aí o Fábio Baiano. Faz a jogada. Queria a falta. E o Antônio Pereira apita a falta. A falta favorecendo o time do Grêmio. Olha a preocupação do Murilo. Já passamos de 31 minutos. Tem um jogador do Grêmio caído. É o Itaqui. Inclusive ele já havia pedido para ser substituído. Por isso Emerson, camisa 15, vai entrar no lugar dele. Vamos então ao gol de Teresina, o 5º do Corinthians. Vamos lá. Já você vai ver o gol do Corinthians, o gol do Gil. Aí o Itaqui vai ser retirado pela maca. Vamos lá, vamos ao gol do Corinthians. Gol de Gil, portanto, para o Corinthians, mandando para o fundo da rede. Aí a comemoração dos jogadores do Corinthians. Esse foi o 5º, tá 7. Já você vê os outros 2. Aí o Emerson entrando, saindo o Itaqui no time do Grêmio. Aqui 1-0 Grêmio. Passamos de 32 minutos. Vai lá para fazer a cobrança. Zinho. O Tinga ficou um pouco mais atrás. O Fábio Baiano também. Vamos para a cobrança da falta. O Rodrigo Mendes foi lá. Ele pega muito forte, hein? Soltou a bomba. Vai jogando o Fluminense. Está lá o Paulo César. Rodrigo ganhou. Jogando o Luiz Mário. Antônio Pereira está muito próximo do lance. Entendeu que não aconteceu a falta. Contra-ataque do Fluminense com o Magno Alves e o lateral no toque do Marinho. Próxima semana, o segundo jogo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Roger no Grêmio. O jogador não joga há 8 meses por causa de uma cirurgia no joelho, mas daqui a pouco vai entrar. É a volta do Roger daqui a pouco no time do Grêmio nesse jogo contra o Fluminense. Vai mexendo aí o Tite. Saiu o Itaqui machucado, entrou o Emerson. E vai entrar agora o Roger, que é muito habilidoso, especialmente no jogo ofensivo. Aí ele tem que voltar aos poucos, né? Pegar o ritmo aos poucos. Vai agora jogar mais aí uns 15 minutos, 20. É assim mesmo a volta. Vai sair o Fábio Baiano. Entrando o Roger. Número 14. Pela Libertadores termina, o Palmeiras vence o Cerro por 5-2. Em São Paulo, primeiro do grupo. O Vasco também venceu hoje, venceu por 3-1 o Penharol, com 2 gols do Dedé, 1 do Viola. E com isso o Vasco é líder absoluto, aproveitamento de 100% no grupo 6 da Libertadores da América. Aqui o Fluminense já está marcado o impedimento. Vamos ao gol do Corinthians, lá em Teresina, o 6º. Corinthians habilidoso esse Everton. Aqui vem o Grêmio, levantamento na direita, chegou o Emerson, não conseguiu acertar. Corinthians, portanto, faz 7-1, praticamente conquistando a classificação. Haverá o segundo jogo semana que vem, que a partir das oitavas não existe mais o regulamento de parada ser resolvida no primeiro jogo. Noronha, entrando o Emerson, entrou agora também o Roger, mais um jogador canhoto, tem o Rodrigo, tem o Zinho, vão sair o Marcelinho, tem o Roger, são 3 canhotos além do Rubens Cardoso. Levando-se em conta que o time tem outros 7 que são textos, tudo bem, não tem nenhum problema não. Já vimos seleções brasileiras com Gerson, Rivelino, Tostão e a seleção dava certo. Agora o Emerson conseguiu uma proeza, né?
Não tocou na bola e levou um cartão. Tocou agora. Aí o Emerson, que foi punido há pouco com o cartão amarelo. Vem ele para a jogada individual. Emerson jogou no Zinho, arrumou na direita, buscando lá o Luiz Mário. Veja lá, chega para dominar. Esse aí é o Emerson. Emerson domina, mais atrás no Tinga. Vem o Tinga, balança o corpo, vai para o fundo. Com ele, Paulo César sai jogando para o Fluminense. Ramon tentou o passe para o Aguinaldo, sozinho o Mauro Galvão chega dominando. Trabalha com o Tinga. Anderson Polga jogou no Tinga. Não alcança não, lateral favorecendo o time do Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. O Corinthians está impossível. Gil faz Corinthians 8-1 no Flamengo do Piauí. Preocupação aqui no banco de reservas do Fluminense. O lateral esquerdo, Paulo César, está mancando. O técnico Adélio Espinosa está perguntando se ele tem condições de continuar no jogo. Rodrigo Mendes. Rubens Cardoso. Botou na frente, Marcão decidido. Sai ganhando, jogando no Roberto Brum. Recuperação do Tinga. Zinho. Mais à frente. Não alcança não o Rubens Cardoso. Aguinaldo. Chega o Marcão. No vazio. Não tem nenhum jogador do Fluminense ali, apenas o Mauro Galvão. Rubens Cardoso. Buscando Rodrigo Mendes. Fechando Luiz Mário pelo comando. Acompanhou corretamente o César. Roubada legal de bola, sai jogando para o Fluminense. Fabinho de novo no César. Chegamos a 38 minutos do segundo tempo. Tem o Fluminense novamente na esquerda. Trabalho do Ramon, tentou trazer pela diagonal, acabou perdendo para o Luiz Mário. Aí o Anderson Polga. Faz o giro, o Anderson Polga tenta chegar ao fundo. Marcado pelo Regis. A bola saiu. Ele está dando lateral Grêmio. Ou falta. Ele chegou a apontar ali na direção do jogador do Fluminense. Ele aponta para o chão, o árbitro assistente marcando a falta. Portanto, a marcação da falta favorecendo o Grêmio. O torcedor do Grêmio agora com esse novo artifício aí nos estádios do Brasil, né? Faz um efeito, pelo menos a distância é bonito. Tomara que não seja perigoso. Vai Lazinho para fazer a cobrança. A falta favorecendo o Grêmio. Anderson Polga vai para tentar a cabeçada. O zagueirão gigante Marinho também está lá na área. Zinho pede para mexer novamente na bola. Tinga, Marinho, Rodrigo. Vem o levantamento. Olha o Zinho na bola. Levantou Murilo. Saiu para ficar com ela. Aí faz a ligação com o Marcão. Ramon está passando lá na esquerda. Marcão jogou mais à frente no Magno Alves. Com ele o Roger. O torcedor gosta, aplaude a volta do Roger 8 meses depois. E aí a falta sobre o Rubens Cardoso. Vamos ao 8º gol do Corinthians. E goleada do Corinthians, hein? 8-1 sobre o Flamengo do Piauí. O internauta de todo o Brasil quer saber o resultado. Posição do Rivaldo da nossa enquete? Vamos lá. Qual deve ser a posição de Rivaldo na seleção? Atacante, 43%. Meio campo, 57%. O internauta está concordando com o Luxemburgo, com o Leão, com o próprio Zagallo. Técnicos que escalaram o Rivaldo um pouco mais recuado em relação à posição que ele joga, que ele atua no Barcelona. E onde rende muito menos. Zinho.
Corte do Marcão. Em lateral, favorecendo o Grêmio. 41 minutos. Rodrigo perde. Sai jogando o Fluminense. Próxima semana, se o jogo terminar 1 a 0, o empate é do Grêmio. Vitória por 1 a 0 do Fluminense. Leva a decisão para os pênaltis. Vitória do Fluminense. Qualquer outro placar com um gol de diferença, 2 a 1, 3 a 2, classifica o Grêmio. Nas finalizações hoje, 21 do Grêmio, 14 do Fluminense. Cresceram muito no segundo tempo as finalizações, né? Eu acho até que pelo número de finalizações, um gol é pouco para esse jogo. 35 finalizações no jogo. Divulgado o público presente aqui no Estádio Olímpico, 13.625 torcedores, Luiz. Malauzinho na cobrança da falta, levantando, buscando o Rubens Cardoso. Cortou o César, voltou no Rubens e é só tiro de meta. Favorecendo o Murilo, o goleiro do Fluminense, aos 42 minutos. Amanhã, depois de linha direta, você vai curtir o doce e animado lar da grande família. Vem o Aguinaldo. Magno Alves e Ramon na área. Passou o Regis. E a falta sobre o Aguinaldo, hein? É a falta mais próxima da área de todo o jogo. Encerrado lá em Teresina, no Piauí. 1 Flamengo, 8 Corinthians. Como informou o Andrei Campos no comecinho, o Grêmio os jogadores estavam instruídos para evitar a falta próxima da linha da área. Posição que o Ramon é especialista em fazendo gols sucessivos com a camisa do Fluminense. Isso mesmo, daí porque o nervosismo do técnico Tite, tão logo o Grêmio cometeu essa falta. E o Ramon vai lá para fazer a cobrança. É a chance do Fluminense. Os gritos do Darley. Ele está orientando a barreira na trave invertida. O que normalmente os goleiros fazem. Ele abriu aquele que é o chamado canto que fica encoberto. E o Ramon vai para a cobrança, disparou Darley! E o Ramon também inverteu, bateu forte no próprio canto do goleiro. Foi esperto o Darley ali, né? Acho que ele armou a barreira no canto esquerdo, deixou a linha da bola aberta para ele enxergar tudo. Escanteio Fluminense. Vai o Ramon, Regis e César na área. Levantamento, Darley saiu de novo. E o Antônio Pereira marcou falta no Darley. Sofreu a carga do Aguinaldo, realmente. Sérgio Noronha, 44 minutos, segundo tempo, jogo lá e cá com oportunidades dos dois lados. Nos passes errados, 26 do Grêmio, 35 do Fluminense, está 1 a 0 o jogo. Olha, é um jogo que poderia ter sido empatado, não seria de justiça, mas também a vitória do Grêmio pode ser considerada justa. Por quê? Porque os dois times no segundo tempo atacaram muito, criaram oportunidades, enfim, foram ofensivos. O jogo do segundo tempo foi excelente, muito corrido, está corrido até agora no minuto final. Eu acho que um gol é que é injusto. Pelo menos uns 2 a 2 aí, ou 2 a 1 alguém, 3 a 1, uma coisa assim, porque os dois times fizeram por merecer mais gols. 2 minutos de acréscimo. Aí o cartão amarelo para o Regis, ele já tem, vai ser expulso, né? Tá caído. Já tinha sido poupado no início do segundo tempo, eu falei naquele momento, sobre uma falta que ele fez quando já tinha amarelo. Também aqui no ataque praticamente do Fluminense, quer dizer, sem a mínima necessidade de um zagueiro que já tem um cartão amarelo de fazer outra falta de cartão e acabando de provocar sua expulsão e ficando fora do jogo importante. É encerrado lá o jogo do Corinthians, que venceu 8 a 1, grande vitória do Corinthians na Copa do Brasil. E a expulsão do Regis provocou uma imediata substituição do Fluminense. Vai entrar Tinoco, que é zagueiro, no lugar de Aguinaldo. Vem o Grêmio. Ainda não está valendo essa cobrança. O Antônio Pereira tinha indicado 2 minutos de acréscimo, mas a partir de então o jogo está parado. A gente estava com 44 minutos, ele vai ter que aumentar esse período de acréscimo, né? Correto. E ele expulsou o Aguinaldo, ele não chegou a apontar o cartão vermelho assim, de uma forma clara, né? Mas está aí, expulsou, perdão, o Regis.
Você que estava acompanhando a vitória do Corinthians por 8-1, que vitória do Corinthians. Imagens de Porto Alegre, você viu o Regis do Fluminense ali que foi expulso nesse momento de campo. O jogo aqui tá 1-0 para o Grêmio, gol do Marcelinho Paraíba no primeiro tempo. E um jogo com muitas oportunidades dos dois lados no segundo tempo. Estamos com 46 minutos, vamos a 47, tem mais 1 minuto de jogo aqui em Porto Alegre. Copa do Brasil que teve a vitória do Corinthians por 8-1. São Paulo venceu, vitória da Bahia por 3-0. Goiás e Curitiba 1-1. Flamengo do Rio 2, Juventude do Rio Grande do Sul 1. Além da vitória do Corinthians por 8-1 sobre o Flamengo. Vai saindo o Aguinaldo para a entrada do Tinoco. Vai recompor ali a defesa o técnico Valdir Espinosa, já que o Regis foi expulso. E agora um pouco por malandragem, um pouco para ganhar tempo, o Aguinaldo sofreu uma falta, ficou ali caído, ele que vai ser substituído mesmo, vai sair na maca, mas ganha um tempinho aí para a entrada do Tinoco. Os jogadores do Fluminense estão entendendo que o placar de 1-0 é um placar bom, né? Em se tratando de um jogo fora de casa, mas na Copa do Brasil, perder por diferença mínima sem fazer gols fora de casa é sempre complicado, porque o Fluminense tomar um gol no Rio, na quarta-feira que vem, por exemplo, tem que vencer por 2 de diferença, tem que fazer 3-1. Mas aí, de qualquer forma, vai saindo o Aguinaldo. O Grêmio também parece satisfeito com o resultado, porque a todo momento o técnico Tite olha para o árbitro da partida e diz que já terminou o tempo de jogo. Libertadores, o Palmeiras venceu 5-2 o Cerro Porteño. Terminou como primeiro do grupo 2 da Libertadores. O Vasco venceu o Peñarol por 3-1. Em Montevidéu, o primeiro time, e já é a confirmação da modificação, a conquistar 6 vitórias na primeira fase de classificação, na fase inicial da Libertadores. Também é campeão do seu grupo, grupo 6, o Vasco da Gama. Aí a falta cobrada para o Magno Alves. Já já as notícias do Jornal da Globo. A cobertura, os gols da Copa do Brasil, já já no Jornal da Globo para você. Aqui 1-0 Grêmio, gol do Marcelinho Paraíba no primeiro tempo. Estamos chegando a 48. Antônio Pereira vai terminar a partida com o gol de Marcelinho Paraíba. Grêmio 1, Fluminense 0. A cobertura completa, os gols da Copa do Brasil, você vê na sequência no Jornal da Globo. Globo, a gente se vê por aqui.